Se o Papa chegasse para ti e dissesse, meu filho, reza pela legalização do aborto, tu obedeceria? Um dos assuntos mais polêmicos dentro do cristianismo, que é a infalibilidade papal. O Papa pode, afinal, ele pode ou ele não pode errar? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a verdade, para te nunca mais cair nessas esparrelas que se vêm por aí. Em primeiro lugar, então, sucessão apostólica. Por que ele é tão importante? Por que a igreja tem toda a sua autoridade? Por que a autoridade do magistério da igreja é verdadeira? Vocês concordam comigo que aquela fé que Jesus Cristo ensinou, é essa fé, exatamente essa fé, em todos os seus detalhes, que ela tem que ser passada para a próxima geração, depois para a próxima, para a próxima, para a próxima, até hoje, para que ela não se perca? Tu concorda com isso, né? Então, os bispos que existem hoje são sucessores dos apóstolos, eles têm que transmitir a mesma fé que os apóstolos transmitiram, que é a mesma que Jesus Cristo transmitiu para eles. Daí a importância da sucessão apostólica. Se não existisse a sucessão apostólica, essa fé ia se perder. Então, os bispos são os guardiões da fé. E Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 18, Jesus nomeou Pedro como o primeiro Papa. Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ou seja, Pedro foi nomeado o líder máximo da igreja, da sucessão apostólica. E com isso ele ganhou a chave para desligar algo na terra e isso ser desligado também no céu, porque ele é o líder máximo da igreja. Quando o dogma da infalibilidade papal foi promulgado, ele gerou muitas controvérsias. Eu mesmo não gosto tanto desse dogma, mas ele faz sentido, ele faz todo sentido. E para ocorrer o dogma, ou seja, para o Papa não ter como falhar, existem muitas condições. Então o Papa, na pessoa de sucessor de São Pedro, na posição de representante de Cristo na terra, quando ele fala especificamente de moral e tradição católica, ele não pode errar. Mas é só sobre isso que ele não pode errar. Questões políticas, questões não relacionadas com religião, questões pessoais, ele pode tanto errar como cometer pecados. Porque quando ele fala de coisas que não são relacionadas com a fé católica, ele não está falando na posição de ex-cátedra, ou seja, da cadeira de Pedro. Então ele não está falando ali na pessoa de São Pedro, mas quando ele fala de fé católica, de moral, de você tem que fazer tal coisa, ele está falando sim na posição de São Pedro. E aí ele não pode errar, porque se ele errar, ele não é mais Papa. Então se o Papa chegar para você e disser que você tem que acreditar em alguma coisa que contraria os 2000 anos de fé católica, tu pode tranquilamente apontar o dedo e dizer, herege, eu não te sigo, sai da cadeira de Pedro, tranquilamente. Ah, mas o Papa Francisco errou então, ele apoiou as uniões homoafetivas. Não, ele apoiou uma regulamentação civil da união homoafetiva. E tu pode tranquilamente não concordar com ele nesse sentido, eu mesmo não concordo. Porque leis civis, regulamentações civis não têm absolutamente nada a ver com o que nós acreditamos como católicos. O que o Papa Francisco falou na época que ele disse isso, era um pensamento dele, um pensamento político. Porque o Papa, quando ele vai determinar alguma coisa em relação à nossa fé, aquilo tem que ser uma revelação pública. Ou seja, aquilo tem que ser verdadeiro, desde a época dos apóstolos até hoje, mas até então nunca proclamado, mas tem que ser verdadeiro. Tem que ser uma revelação pública. Tanto é verdade que nas revelações particulares tu nem é obrigado a acreditar. Por exemplo, as aparições da Virgem Maria em Fátima. São revelações particulares, ninguém é obrigado a acreditar. Pode tranquilamente pegar e pensar, não, isso não faz sentido, isso não aconteceu, eu acredito que isso não aconteceu. E tá tudo bem, né? Tu não vai ser expulso da Igreja Católica por causa disso. Uma visão de um santo, ninguém é obrigado a acreditar que ela aconteceu de fato, que o santo viu aquilo de fato. Tu pode entender uma ou outra visão como apenas uma história, uma lenda, e tudo bem. Acreditar na santidade, acreditar que aquilo é possível, tu tem que acreditar, mas que aquilo aconteceu de fato, não é obrigado. Ah, mas e na época da Idade Média? Os papas não erraram? E a venda de indulgências? Olha, essa história de venda de indulgências, 90% disso é conversa mole, tá? Nunca aconteceu. O que aconteceu, de fato, em uma determinada época, o Papa, sim, numa imprudência pastoral, ele disse o seguinte, olha, se você der um dinheiro para a igreja, aquilo te purifica, ou seja, é como se fosse uma penitência, ele te dá digamos assim, uma isenção da pena do purgatório. Então, por exemplo, hoje em dia, se você desse, por exemplo, vamos dizer assim, R$30 para a igreja, é como se você tivesse feito meia hora de adoração ao Santíssimo. É uma obra indulgenciada, uma obra de caridade. Ao longo do tempo isso não deu certo, então essa coisa foi abandonada depois. Mas ocorreu sim, tinha uma corrupção muito grande dentro da igreja nessa época,
E teve determinadas pessoas, determinados padres dentro da igreja que pegaram e começaram a comercializar as indulgências. Mas a Igreja Católica, como um todo, ela não responde por isso, porque ela mesma condenava essa prática e essas pessoas eram corruptas, elas não representavam a Igreja enquanto elas estavam fazendo aquilo. Além disso, no reino da Inglaterra, sob o reinado da Rainha Elizabeth II, se eu não me engano, sucessora da Rainha Maria I, ocorreu uma perseguição gigantesca contra os católicos, porque o reino era protestante, ele quis perseguir os católicos. E nesse reino da Inglaterra se fez todo um movimento cultural, literário, para acusar a Igreja Católica de coisas que ela nunca fez. Então, os escritores ingleses, eles realmente inventavam histórias sobre a Igreja Católica. Por exemplo, um exemplo que eu vi circular muito nas redes sociais, aquela coisa da Dama de Ferro. Não, porque a Igreja Católica pegava as pessoas e metia dentro daquilo lá e fechava e a pessoa ficava toda espetada. Rapaz, isso nunca aconteceu, bicho. Quando a primeira foi construída, a Inquisição já tinha acabado há 2, 3 séculos. Cara. E tiveram vários pesquisadores que reviram toda a história daquele período, descobriram nomes das pessoas que fizeram isso. Eu não vou lembrar nenhum de cabeça agora, mas procura aí na tua internet. Revisionismo, Igreja Católica, Idade Média. Tu vai encontrar muitas informações importantes. Um único ano de Revolução Francesa matou mais do que todo o período da Inquisição. A ideia inicial do Tribunal da Inquisição era frear uma série de mortes que estavam acontecendo por parte do povo, que na época estava muito assustado por causa da influência dos cátaros. Mas isso é um assunto para outro vídeo específico. Se tu quiser que eu fale mais sobre isso, coloca nos comentários desse vídeo que eu esclareço mais esse assunto. A igreja veio para o mundo pela salvação das almas. E tudo que ela faz, enquanto esposa e corpo místico de Cristo, é pensando nisso. Se tu quiser aprender mais sobre ensinamentos profundos da Bíblia, da igreja, do cristianismo, clica nessa playlist que eu vou deixar aqui agora. E é isso, até o próximo vídeo.